Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a sua palavra e fazermos a nossa oração da manhã. Oremos. Senhor, pelos méritos e ensinamentos de São Domingos, vinde em socorro da vossa Igreja, e o grande pregador da vossa verdade seja nosso fiel intercessor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, diante deste santo evangelho, ele traz duas realidades muito distintas. E a primeira, no contexto em que Jesus ele pergunta aos discípulos, porque já vai longe a caminhada, já tem andado por inúmeras regiões, então ele quer fazer um levantamento para ver se a população, para ver se o povo já havia reconhecido quem ele era verdadeiramente. Então Jesus pergunta: O que dizem os homens ser o Filho do Homem?
e as respostas foram as mais variadas. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, a resposta aqui é uma resposta bastante abrangente e, na verdade, não reconheceram Jesus como Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para manifestar a face de Deus. Então aqui tentaram entender que seria alguns alguns dos profetas que poderia ter ressuscitado, embora não reconheceram Jesus como Messias. E Jesus pergunta então aos discípulos: quem dizem vocês ser o Filho do Homem? E Pedro vai responder a Jesus: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, neste momento, ele diz que não foi um ser humano que revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Até aqui, nós estamos entendendo que Jesus está numa busca para ver se o povo compreendeu quem ele era através das obras messiânicas que ele realizou. O que segue, Jesus ele vai dizer a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Neste momento que Pedro dá esta resposta tão sábia, iluminada pelo Espírito de Deus, Jesus, neste exato momento, Jesus confia a igreja a Pedro. Sobre ti, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre ela não prevalecerão as portas do inferno. E depois Jesus vai dizer: Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então aqui nós vemos que Jesus, na pessoa de Pedro, ele edificou, ele construiu a sua igreja. A igreja nascente, e é esta mesma igreja peregrina sobre a face da terra, é a igreja que Jesus edificou em Pedro. Então, quando Pedro estava iluminado pelo Espírito de Deus, iluminado pela presença de Deus, Jesus compreende que ele está iluminado e ali é um grande amigo de Jesus. Mas no mesmo instante que Jesus diz tudo isso, ele começa já a anunciar aquilo que iria acontecer com ele, que ia ser rejeitado pelos anciãos, ia ser preso, ia morrer e ressuscitar dos mortos. Então, nesse momento, Pedro tira Jesus à parte e começa a repreender Jesus. Que não te aconteça isso, Senhor, que nada de mal te aconteça. E aí Jesus vai repreender Pedro, que já não estava falando segundo a experiência de Deus, mas sim um sentimentalismo humano, e sendo ele não um instrumento de Deus, mas uma pedra de tropeço. Então, por isso que Jesus vai dizer: Afasta de mim, Satanás, porque tu para mim és pedra de tropeço. Então, todo aquele que tenta passar na frente de Jesus, tenta
se sobressair e não se coloca como discípulo atrás do mestre, é pedra de tropeço. Então, por isso que nós vimos que neste santo evangelho teve 2 pontos altos. No momento em que Pedro reconhece Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo, ele recebe a missão. Mas no momento em que ele, tomado somente pelo sentimentalismo, que não é vindo de Deus, mas puramente gestos humanos, ali torna-se pedra de tropeço. Então, que cada um de nós busquemos ser iluminados pelo Santo Evangelho, iluminados pela Palavra de Deus, para sermos discípulos verdadeiros de Jesus, seguir o Mestre e anunciar a boa nova do reino. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Queridos e amados, vamos então neste momento fazer a nossa oração, pedir a Deus as suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre aquilo que somos e temos, pedir que o Senhor bondoso volte o seu olhar sobre os que estão doentes, sobre os que pedem as nossas orações, aqueles que necessitam da graça de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Oremos. Senhor, a vossa Igreja receba com grande devoção o vigor dos sacramentos celestes que nos alimentou na comemoração de São Domingos, e seja auxiliada pela intercessão daquele que fez florescer pela sua pregação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus vos abençoe. Então, quero dizer a você que não é inscrito no canal, se inscreva, assinale as notificações para receber o conteúdo, tá bom? Peçamos a Deus que derrame sobre nós as suas bênçãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, um abençoado dia. Ficai na presença do Senhor Jesus.